Olá, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu espero que ótimo. Estou aqui ouvindo musiquinha enquanto eu gravo para vocês. Depois, quando eu estiver falando mais, eu vou abaixar, no caso. Mas eu botei aqui uma música mais animadinha, porque essa semana, para quem não sabe, eu tenho um podcast, Conversa Arquetípica, lá no Spotify. E assim, estou tentando ser uma pessoa que faz as coisas acontecerem nesse lugar de eu deixo vir, eu deixo o processo acontecer, eu deixo fluir, eu deixo acontecer. Mas é difícil, né, gente? Porque assim, primeira coisa que queria falar que essa semana, né, lá no podcast, o tema foi sobre, tipo, construir inteligência e conforto emocional, sabe? Você ter uma construção do seu emocional na vida. Você não construir o emocional em si, né? Mas ter uma estabilidade emocional, de certa forma. Mas as cartas que saíram foram o Imperador. Se vocês estão assistindo, provavelmente são conhecedores das cartas do tarô, né? O Imperador, que tem muito a ver com o signo de Áries, inclusive, que é o meu signo solar, entre outras coisas, que eu tenho Áries praticamente em muitas coisas no meu mapa. E o carro. Então, uma semana que, de certa forma, o tema acabou sendo muito mais amplo. E lá no podcast eu falo ali rapidinho, dou mais diquinhas pontuais, falei o quanto de fato, né, você, por exemplo, trabalhar ali no que você quer, de você investir em você, de você confiar que, tipo, seus projetos e aquilo que você quer manifestar pode acontecer a partir da sua ação, de fazer isso acontecer, sabe? De ter autonomia, porque o imperador fala dessa autonomia de eu vou lá e faço. Porque assim, vamos lá, né? Vocês que estão me conhecendo, eu vou ser muito crítica aqui do tarô, tá? Então, inclusive, se vocês quiserem escutar críticas construtivas, vocês podem me assistir sempre que quiserem, né? No caso, espero que sempre, porque eu acho que assim, primeiro que não existe destino. Você pode achar que existe e tá tudo bem, mas assim, tem muitos estudos, muitas teorias que mostram quanto, que pontuam quanto tudo é flexibilizável, mutável. Nada é assim, ai, você veio para fazer isso, isso, isso. Não. Você pode, tipo, ser uma pessoa que tem potencial de várias coisas. Você tem o potencial ali de ser uma pessoa que tem um relacionamento X, você tem o potencial de ser uma pessoa que ama profundamente as pessoas, você tem o potencial e o propósito, às vezes, de, tipo assim, revolucionar o mundo a partir, sei lá, da sua sabedoria em relação a, tipo, o amor e, enfim, eu sou muito do amor, né? Que, inclusive, sou escritora, eu falo muito sobre isso. Mas, entretanto, todavia, a gente pode trabalhar esses potenciais e ir flexibilizando as coisas e entendendo o que a gente de fato quer fazer na vida e o que a gente quer construir para nossa vida. Então, tipo, não tem um fulaninho exatamente que talvez você se relacione. Talvez tenha algo que possa conectar com você, um ser humano, né, de seu desejo, que seja, tipo, aquilo que você também está vibrando. E não necessariamente vai ser uma pessoa fixada ali que você deseja que seja. Isso é muito transformável e, enfim, né? Então, acho que essa semana, como a gente está falando sobre segurança, ó, eu tava falando, embaralhei, ó, a carta aqui. É sincronicidade isso, tá, gente? Pra quem não sabe. Então, assim, quem está aqui me ouvindo, provavelmente, está indo no desejo de construir, como muitas pessoas, essa segurança, essa bagagem emocional um pouquinho mais estável, talvez, né? Mais leve. E tudo que eu tô falando já é leitura, tá, gente? Não é porque ainda não tirei as cartas, até porque eu já tirei previamente o Imperador e o Carro, que foi as cartas da semana. Aqui eu vou tirar um tarô aqui intuitivo também pra gente se aprofundar no que foi dito. E lá no podcast eu tenho pessoas específicas me escutando, né? Inclusive eu vou deixar no link.
E aqui eu tenho outras pessoas me escutando, inclusive a mim, que eu me escuto também, tanto em um quanto no outro. Então, eu acho que aqui algumas pessoas podem estar precisando, né, ou querendo ouvir uma mensagem um pouco mais direitinha em relação assim, o que que o imperador, o que que esse amorzinho quer falar pra gente? O que que o carro, o que que quem dirige o carro tá querendo apontar para nossa vossa permanência? E o que que a gente tem para aprender com isso? Roda da Fortuna de novo. Então vamos lá. Conectados com a tiragem de lua nova que eu fiz. Se você não escutou, ainda dá para você escutar, porque ainda, a lua nova ainda está rolando. Só quando vier ali a lua minguante, lua nova, lua crescente, que não dá mais, entendeu? Rainha de paus. Na verdade, dá sim, né? Vai que você quer saber de alguma coisa que ficou para trás. 2 de paus, 5 de paus, rei de copas. Adorei. Caraca, adorei. 7 de paus. Que bom. Sabe por quê? Porque para mim foi uma leitura muito assertiva, porque eu também tô vivendo, né, gente? Nada melhor do que eu. O que sabe que eu gosto de fazer, gente? É que para mim, tarô é uma conversa. Tarô é fluidez, tarô é tipo bate-papo. E eu acho nada melhor, né? A gente bater um papo a partir do que a gente também sente e vive. Não são todas as leituras que eu falo sobre algo que, tipo assim, talvez eu fazer uma coisa que seja para mim especificamente. Mas essa aqui acabou sendo coletivamente para quem está vivendo essa experiência, talvez parecido com a da Mona aqui. Até porque, como eu falei, a tiragem dessa semana teve muito a ver com o meu flow, né? E aqui somos uma egrégora, então, tipo, talvez a gente tenha uma vibração similar em alguns aspectos. E, e assim, galerinha, Rainha de Paus é a energia yin dessa manifestação de fogo, né? O imperador é fogo também. Então, assim, qual é a diferença, pontualmente falando, entre uma rainha de paus e um imperador? A gente está falando sobre fogo, não opostos complementares, né? Porque a imperatriz seria o complementar do imperador. Aqui a gente está falando sobre do fogo em si, até porque tem a rainha de paus, o imperador e o rei de paus também nessa energia. Então, o rei de paus seria complementar da rainha de paus. Beleza? Mas aqui a gente está falando sobre uma energia yin dentro do elemento fogo, dentro do elemento de transmutação de energia, de muitas coisas de energia, né? O que o fogo não faz? E o que está acontecendo? Vamos lá, vamos ser bem didáticos aqui para a gente entender. O que eu falei no podcast? Resumidamente, falei que quando a gente investe tempo e a gente age a partir daquilo que a gente deseja, sim, mas não somos seres com a cabeça em algum lugar. Tipo, a gente sabe que é bom saber o que quer, né? Esse é, que é o princípio, assim, da minha linha de raciocínio. É bom a gente saber o que a gente quer. Porque a gente, às vezes, não sabe, a gente fica meio confuso. Mas quando a gente alimenta essa confusão mental, o que a gente alimenta também? Uma instabilidade emocional. Porque quando a gente está muito confuso, a gente age de forma confusa. E o que a gente vê e percebe da realidade é uma conexão e meio que tem um atravessamento direto com aquilo com a forma na qual a gente lida com a gente, né? Com o que a gente está sentindo, com o que a gente está pensando, com as escolhas, especialmente. Então, tipo, manifestar alguma coisa também vem e surge a partir dessas escolhas, certo? Por mais que, tipo, às vezes a gente entra em conflito com as pessoas, com a vida, com o passado, com o que for que seja, e a gente às vezes assim tenha às vezes o impulso de ser pessoas, eu não sei qual é o seu signo, mas
Se for uma pessoa que tem forte Áries no mapa, por exemplo, ou que tem forte Leão, Sagitário, tá de todos os signos, tá? Mas tem pessoas realmente que não têm nenhuma tendência de, às vezes, ser mais impulsivo em alguns momentos. Pode ser que às vezes você não tenha nem a tendência, mas se você se consome, às vezes, de tipo remoer, às vezes você explode. Independente se você tem a tendência de ser mais explosivo ou não. Então, assim, isso é uma característica do ser humano de, às vezes, em determinados conflitos, ter essa necessidade de, tipo, mandar tomar a pessoa naquele lugar. Não é a melhor coisa que a gente pode fazer. Às vezes, certos conflitos e certas formas de se comunicar, de formas diretivas e incisivas e tudo mais, são necessárias ainda mais quando a gente está abandonando situações e comportamentos e padrões e ciclos passados. Às vezes, se você está vivendo um momento de você estar rompendo um ciclo passado, ou uma situação, ou se você está, ainda mais que a gente está falando de uma semana de Imperador e Carro, um tema que tem a ver com o emocional. Então, às vezes, você está numa dinâmica de romper uma certa relação, de romper um padrão emocional, de romper formas de lidar, enfim, podem ser muitas coisas em relação a inúmeras possibilidades, até porque por mais que a gente fale do emocional, não é só relacionamentos afetivos. Tudo leva e se conecta com o emocional. O emocional é algo do ser humano e então tem a ver com todas as áreas. Então você pensa assim, talvez na sua vida no momento tenha algum conflito em relação a tipo deixar para trás alguma coisa. O que é isso? Alguma coisa que você está deixando para trás? É um comportamento? É uma situação? É um trabalho? É uma dinâmica? É o quê? É é o que exatamente? Porque assim, pode ser que em algum momento você se veja na necessidade de, tipo, falar, tipo assim, cara, chega, acabou, não tem jeito, isso não dá. Isso às vezes pode ser um movimento interno mesmo, de você com você falar assim, cara, eu não posso mais repetir isso. Isso é um pouco cinco de pausa, independente de não ser com o outro, às vezes é. Eu acho que quando é com a gente e acaba refletindo e sendo projetado no outro, é quando a gente está desequilibrado e quando a gente está tipo, eu não posso mais lidar com essa situação, e a gente acaba com os outros sendo de uma forma grossa e tal, e vendo um bando de conflito acontecer aos nossos arredores, porque a gente não está lidando com o conflito interno. Isso se chama projeção. Então, o que acontece? Nessa roda está girando, gente. Com certeza que uma escolha, com certeza no campo ali da sua relação com você, de uma forma geral ali no campo tanto de como você lida com, pode ser possibilidade, lida com finanças, relacionamento, trabalho e dinheiro. Finanças, eu já falei. Então, dinheiro, trabalho, relacionamentos e corpo, né? Então, todos os pilares, no caso de Vênus. Então, o que a gente pode aqui entrar no consenso junto, together? Às vezes, sabe o que a gente faz? Que é uma bosta. Infelizmente, é um equívoco. É um equívoco do ser humano, um pouco para si. Às vezes, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente deixa o externo atravessar muito a nossa decisão. Então, a gente fala com muitas pessoas, a gente mete muitas pessoas no meio, a gente fala muito sobre tudo para os outros. E como é fogo aqui, inclusive veio duas cartas de fogo, né? O 2, que é esse ato de escolher, como também o 7, que é essa interferência de terceiros. Então, quando tem essa interferência de terceiros, tem também o seu ego ficando assim, ó, baby, baby. O que acontece? Fogo é algo que consome, que te, às vezes, te deixa desnorteado por dentro e por fora. É a ação já é imediata. Então, tipo, aqui, o que eu acho, gente, é que assim, tá, você deixou situações, pode ser muita coisa, tá? Deixou certas coisas para trás. Beleza, deixei. Tô, sei lá,
querendo um novo lifestyle em relação a certas coisas comigo. Tô tentando agir diferente em relação a determinada situação. Tô escolhendo não alimentar mais tal dinâmica que, tipo, não dá mais, porque eu fazendo isso tava me traindo pra caramba. Eu tava traindo. Quando a gente se trai, tudo nosso fica em desarmonia, tá? Só pra você ter noção. Então, não, mas tudo fica em desarmonia, mas eu tô ganhando dinheiro, mas eu tô isso. Mas assim, não tá ali harmônico, entendeu? Tipo, tem alguma coisa. Quando uma coisinha da nossa construção de ser e de viver, né, nossos campos ali, quando uma coisa fica em desarmonia, a fluidez fica meio assim, sabe? E não é legal, sabe? Porque é importante, assim, até pra gente ter mais presença e consciência, a gente ter esse feeling, assim, sabe? De, tipo, entender que, nossa, não tem como a gente ficar incessantemente, tipo, fazendo coisas que a gente sabe que não faz bem pra gente, sabe? Tipo, não tem como. Não tem como a gente não deixar algo ir por carência e dependência. É um saco isso, sabe? Tipo, ainda mais assim, por exemplo, eu em primeira pessoa, eu sei que pra mim é um saco, às vezes, quando eu não solto as coisas, eu tenho uma dependência em relação a certa coisa, porque eu, inclusive, faço análise, eu sou analista, sou taróloga e sou escritora. Tipo, eu processo as coisas, então quando eu me vejo fazendo uma coisa que, tipo, cara, eu já tenho consciência que não é pra eu fazer, eu fico completamente desarmônica. Por quê? Porque eu sei que não é. E quando eu solto, minha vida começa a fluir de uma forma completamente diferente. Então, o que que é isso? É realmente esse exemplo que eu posso dar para vocês de que, assim, o que que acontece? O que que pode acontecer quando a gente se abre para essa fluidez? Primeiro que, assim, se você é uma pessoa que está buscando um encontro interessante, esse encontro pode, não, não é, ai, por favor, me dê isso. Eu estou sendo isso e o que está sendo também só chega. Ou, sei lá, vice-versa, sabe? Tipo, os encontros acontecem de inúmeras formas. Não necessariamente aqui é amoroso, tá, gente? Pode ser encontros de amizades, encontros de parcerias de trabalho, encontros de energias e polaridades de yin e yang, assim, tipo, sei lá, você é uma mulher, você conheceu um amigo. Ou não, ou uma pessoa com característica, sabe? Você tem uma característica mais masculina e uma pessoa mais feminina. Enfim, mas aqui também pode ser no campo romântico, assim, você ser uma pessoa com uma característica mais X e encontrar uma pessoa com uma característica mais outra e ter ali um encontro interessante, porque por mais que não sejam complementares, né? Aqui é água e aqui é fogo. Dependendo, pode ser muito bom. Tipo, Áries com Escorpião, ótimo. E em parcerias tudo conecta, né? Eu tô falando romântico, assim. Acho que Áries e Escorpião dá muito bom. Peixes e Sagitário dá muito bom. Leão. Leão, Escorpião, mais ou menos, mas pode. Talvez não sustente por muito tempo, mas pode. E Leão e Peixes também. Leão e Câncer eu acho que não consigo ver fundo muito, não. O que eu senti aqui, tá? Então é isso, mas não se apegue nisso. Isso é para pessoas específicas, tá? Se você é uma pessoa que tem muitos elementos de um signo ou de outro, e tá conhecendo uma pessoa que tenha muitos elementos, posicionamentos fortes, né? Sol, Lua, Ascendente e Vênus, tá? Esses aqui. Também não marola de pegar Saturno e sei lá o quê. Não, também calma. Mas isso pode estar acontecendo. E se for em amizade, pode ser tipo assim, tudo isso mesclado. Mas uma pessoa muito de água e uma pessoa muito de fogo.
Por isso que eu tô pontuando, porque aqui nessa leitura saiu assim. Uma pessoa que tem muita característica de fogo e outra muito de água. E é assim que saiu e é assim que vai ser. Então, é isso. Adorei. Vou tirar aqui um conselhinho final. Uma carta final do oráculo da mulher selvagem pra gente. É para essa semana, tá? Essa semana é uma leitura extra, complementar ao Tarô Conversa Arquetípica Podcast Spotify. Vamos ver uma cartinha para essa semana. Ui, voou. A Senhora do Tempo. Deixa eu ver se tem algum nude. Tem um relógio nos seios dela, tá? E a mulher que cresce. Mulher que cresce é referência à fase crescente, tá? E a Senhora do Tempo. Como você está administrando o seu tempo? Isso que tem muito a ver com a leitura, né? O que você está fazendo no seu tempo? Né? O que você está fazendo de fato na sua vida? Você que tem posse, né, da sua rotina. Você não pode deixar tanto assim que a outra, o que está no externo te possua, né? De um modo geral. Seja o trabalho, seja tudo. Então aqui é um manejo na vida. E isso aqui é só uma dicasinha, né? Porque não foi a carta que saiu de fato, foi o fundo do deck. Então, mulher que cresce, isso aqui, preparação para a lua crescente. O que eu tenho para dizer é preparação para a lua crescente. Então, se eu fosse falar alguma coisa assim, dica para antes dessa lua crescente, veja quando vai ser a lua crescente. Depois dá um check em que signo vai ser e ver como afeta aí no seu mapa e tal, enfim, só se quiser também. Mas eu acho que essa leitura vai ser muito forte, tipo, até a lua crescente. Então, assim, se você, né, porque não tem como você assistir uma leitura de tarô e ficar esperando as coisas acontecerem. Isso não rola, tá? Pelo menos não na minha egrégora. Então, o que que rola? Rola você simplesmente chegar, fazer uma escolha interna, agir de acordo com ela, dar uma equilibrada aí no Aue que você está vivendo, deixar para trás o que for para deixar para trás e a partir disso manter isso até a lua crescente. Vamos ver o que acontece na lua crescente. Eu chuto muito alto que se sustentar até a lua crescente, isso aqui vai ser muito mais evidente. Eu chuto, porque já tá. Tarô né, ai, destino. Não, isso aqui já tá na nossa energia. Isso materializa a partir de uma sustentação de energia. Então, isso precisa estar mais forte para virar o quê? Concreto na realidade. Senão, não vira. Tanto para mim, quanto para você, tanto para todas as pessoas que assistirem esse vídeo. Então, fazer esse trabalho, interessantemente, saiu até essa fase de lua crescente. Por quê? O que é a mulher que cresce? Se é ponderar da sua vida, da sua rotina, do que você quer e viver e agir. Não dá para ficar esperando sentado, tá, gente? Porque senão não acontece. Tô sendo sincera, não vai acontecer. Se não tomar posse do que quer e agir de acordo com isso, não vai acontecer isso aí que você está desejando, seja dentro do campo de amizade, trabalho ou relacionamento. Não vai. Então, é isso. E se já aconteceu e você quer que a partir da lua crescente continue crescendo, seja consistente e escolha deixar as influências de terceiros, os padrões e tudo que tem a ver com o passado para trás, gente. Tem que deixar. O novo que foca no novo, que o que você vai fazer a partir desse novo. Entendeu? Então é isso. 25 minutos de muita paz e harmonia comigo e até a lua crescente. Beijos!